Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, quero dar as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Eu sou o seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. Estamos felizes que você possa se juntar a nós em mais um programa. Se esta for a primeira vez que você está conosco, você notará facilmente que são raras as vezes que utilizamos títulos para nos referirmos ao Criador. Nós preferimos usar o nome pessoal do Pai, Yahweh ou Yah, bem como o nome pessoal do Filho, Yahushua. Hoje vamos falar sobre cura pela fé, o que é popularmente conhecido como estar morto no espírito. É uma área complicada de se mexer, porque acredito que há cristãos sinceros cuja fé foi agraciada e a quem Yah abençoou com a cura por meio de alguns dos quais curaram por meio da fé. No entanto, o espírito manifestado pelos que curam por meio da fé e aqueles que alegam ser mortos no espírito, os mesmos não provêm do Espírito Santo de Yah. E penso que ao entrarmos nessa discussão ficará bastante claro em nossas mentes que esse é um movimento que não procede de Yah. E o programa de hoje, Morto no Espírito. Antes de continuarmos, vamos começar definindo alguns termos. A frase morto no espírito é algumas vezes referida como cair no espírito ou descansar no espírito. Isso acontece mais comumente quando um ministro ou alguém que cura por meio da fé coloca as mãos sobre um indivíduo e esta pessoa cai no chão. Eu acho que essa manifestação foi chamada de toque revestido de poder. Certo. Agora a suposição é que o ministro ou o que cura por meio da fé é tão cheio do poder do Espírito Santo que quando ele toca em outra pessoa, essa pessoa é, por sua vez, subjugada pela presença do Espírito de Yah. E é por isso que ela entra em colapso. Isso é o que ser morto significa. A pessoa não morre, apenas despenca, porque está completamente impressionada pela presença divina dada por meio do ministro ou pela pessoa que cura por meio da fé. Eu assisti alguns vídeos com cenas desse tipo de fenômeno. Para ser honesto, isso meio que me deu arrepios, mas, novamente, eu acredito que há muitas pessoas sinceras envolvidas nesses milagres. Eles não participam de algo que acreditam estar errado. Você saberia nos informar, Will, do que eles se baseiam para realizar essas práticas? Existem alguns versos na Bíblia que falam sobre Yah dando a alguém uma visão, e essa pessoa então se torna como morta. Você tem Apocalipse 1:17, onde quando João viu Cristo glorificado, ele diz que caía a seus pés como morto. E então temos a experiência de Ezequiel, onde no capítulo 1, ele diz que quando viu a glória de Yahweh, ele caiu literalmente de cara no chão. Daniel também, em Daniel 8, ele diz que ficou assustado e caiu de cara no chão. Sua reação à visão em Daniel 10 foi que ele ficou sem nenhuma força dentro de si. Então essas são as passagens nas quais eles baseiam-se para realizar tais práticas, porque claramente, se João, Ezequiel e Daniel, como homens e profetas tementes a Yah, foram revestidos com uma glória divinal, nós também seríamos. Eu sei que seríamos. O problema é que quando você compara cuidadosamente as Escrituras com as Escrituras, percebe-se que a prática moderna de ser morto no espírito é, na verdade, bem diferente do que ocorreu nos tempos bíblicos. Além disso, as vidas das pessoas que curam por meio da fé sugerem fortemente que o espírito que os move não é, na verdade, do céu, mas de uma fonte totalmente diferente. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo advertiu sobre os espíritos sedutores. Você poderia ler para nós, por favor, Chris? Se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quando você considera cuidadosamente todas as evidências, o ensinamento carismático do ser morto no espírito é uma dessas doutrinas de demônios. Agora, é óbvio que para IA todas as coisas são possíveis. Absolutamente. Mas eu quero tomar muito cuidado ao chegar ao ponto de dizer que nenhuma pessoa nunca foi curada ao pedir ajuda a alguém que cura por meio da fé. Ou que nenhuma pessoa jamais foi tomada pela presença divina ao ponto de entrar em colapso e cair no chão. O Criador é todo-poderoso e é perfeitamente possível que ele pudesse de fato encontrar uma pessoa possuída pelo seu espírito e que ela fosse como que galardoada com a presença divina. O problema não é se Yahweh pode ou não pode fazer isso, mas se tal crença é bíblica, porque nossas crenças influenciam nossas práticas. E essa prática de ir a alguma pessoa aparentemente poderosa e que cure por meio da fé, e a crença de que estar morto no espírito tem aumentado significativamente em círculos carismáticos, temos que nos perguntar, isso é bíblico? Agora, você disse há pouco que, quando comparamos cuidadosamente as Escrituras com as Escrituras, descobre-se que isso não é de IA. Dê-nos, por favor, um exemplo. Bem, vamos usar um exemplo que os cristãos carismáticos usam para defender sua prática. É encontrado em 2 Crônicas e descreve a dedicação do Templo de Salomão. Talvez você possa ler essa passagem para nós, Chris. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. E quando, em uníssono a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem Yahweh e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem a Yahweh, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa de Yahweh, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Yah encheu a casa de Yahweh. Perceba que não há uma única ocorrência no que você acabou de ler que descreva alguém entrando em colapso sob o poder de Yah, ou mesmo qualquer cura ocorrendo. Não, mas o oposto. E você pensaria se alguma vez houve um tempo para o poder de Yah ser demonstrado na cura de seus seguidores fiéis, e isso seria em tal momento, certo? Certo, na verdade é exatamente o oposto. Olhando alguns versículos antes, no verso 11 diz: todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram. Isso é significativo porque era contra o código de conduta dos levíticos que qualquer homem que não estivesse em perfeita saúde pudesse servir a Yahweh. Então, é claro, nenhum dos sacerdotes presentes buscavam por cura. Ou eles não poderiam estar lá. Bom ponto. Outro exemplo das escrituras que os carismáticos apontam em defesa de sua crença é a história de quando Yahushua estava no jardim do Getsemane e foi levado pelos guardas romanos. Isso mesmo. Me dê um segundo para eu achar aqui em minha Bíblia. Só um segundo. Está em João 17, eu acho. Não, João 18. João 18, versículos 5 e 6. E Yahushua acabara de perguntar: quem vocês estão procurando? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Outra passagem é a história da conversão de Saulo de Tarso, registrada em Atos 9. Por que você não lê essa passagem para nós já em seguida, Chris? Ok. Está nos versículos 3 e 4. Ele diz: vendo ele a Pedro e João indo de caminho, e já perto de Damasco, de repente acendeu ao redor dele uma luz do céu. Caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim, eu consigo perceber do porquê eles citam esses versos. Claro, mas nem o ímpeto em cair na prisão de Yahushua e nem a queda de Saulo podem ser usados para apoiar a crença moderna de cair no espírito, porque, como você apontou anteriormente, aqueles que se aproximam dessas pessoas que curam por meio da fé são tipicamente crentes de corações sinceros, cujos corações, no melhor de suas faculdades, estão vivendo de acordo com o que Yah espera. Isso é verdade. E, é claro, eles teriam feito algum exame de coração
antes de procurar um curandeiro, porque obviamente eles buscaram a bênção de Yah. Agora, como mencionamos anteriormente, há alguns exemplos nas Escrituras onde um homem de Yah foi possuído pela magnitude celestial, sua glória e poder divino. Há uma diferença notável entre essas descrições e o que acontece quando uma pessoa é morta no espírito em nossos dias. Como assim? Bem, você disse que viu alguns vídeos dos tais fenômenos em curso, certo? Certo. E há alguns no YouTube que você pode assistir também. Eu vou ler alguns versos e você me diz se você consegue ver alguma diferença. Tudo bem. Provavelmente isso vai ser bem interessante. Em Daniel 10, versos 9 e 10, afirma, abre aspas, "Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos." E o próximo? Apocalipse 1:17. Nós já mencionamos essa passagem anteriormente. Diz: "Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último." Bem, eu não tenho certeza do que você está procurando, mas uma diferença que posso dizer é que, nos tempos modernos, as pessoas gostam de se reportar ao passado. Na verdade, elas costumam lembrar o que muitos já disseram e depois usá-las para acusá-los, ficando assim os acusados impossibilitados de negar suas afirmações ora proferidas. Exatamente. Nas Escrituras, quando uma pessoa foi possuída pelo poder restaurador da glória da presença divina, a diferença em que eles caíram foi sempre para frente, com seus rostos em terra em uma posição de adoração. Eles nunca caíram ao chão por qualquer motivo a não ser por meio da presença divina. Não da presença divina em outro ser humano, mas a presença real do Pai ou do Filho, e isso é tudo. E nós nunca deveríamos cair prostrados aos pés de nenhum dos seres criados, mesmo aqueles que são considerados santos. Eu lembro que, em algumas vezes, no livro de Apocalipse, João fez isso. Em Apocalipse 19, versículo 10, bem como no capítulo 22, versículo 9, e a cada vez que ocorreu este fato, o anjo imediatamente o corrigiu e disse-lhe para que não fizesse isso. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Verdade, e o anjo imediatamente concentrou toda a reverência e adoração a Yahweh. Você certamente não vê nenhuma dessas pessoas que curam por meio da fé dizendo que as pessoas às quais eles supostamente curam não devem proceder dessa forma. E é completamente diferente nos dias de hoje. Quando Daniel caiu prostrado, o anjo imediatamente estendeu a mão para fortalecê-lo. João também foi imediatamente fortalecido quando foi vencido pelo poder de Yah. Eu nunca vi um evangelista carismático ou os que curam por meio da fé estender a mão e fortalecer aqueles supostamente vencidos pelo poder de Yah. Em vez disso, parece que eles se deleitam com isso. Eles veem isso como uma demonstração de seu poder e uma afirmação de que eles são porta-voz de Yahweh. E é quase como se fosse algo que eles pudessem se orgulhar. Você mencionou que eles têm alguns como que auxiliares bem próximos deles para acudir àqueles que são mortos. E às vezes até os próprios auxiliares caem ao chão por não suportarem o peso daqueles que precisam de algum auxílio. É tudo uma grande exibição. Mas mesmo com a precaução de ter esses tais auxiliares, as pessoas já foram feridas por essas chamadas curas melodramáticas. Benny Hinn é um televangelista israelense que é muito famoso em todo o mundo por suas cruzadas milagrosas. Ah, sim, nós estávamos falando sobre como eles se deleitam com exibições do que eles veem como fruto do seu poder. Hinn nem sequer toca nesses fiéis, e ele praticamente faz piada disso. Ele tira o paletó e acena para eles, e todos eles caem. E muitas vezes, ele simplesmente lança um assopro contra essas pessoas. É uma cena bastante indigna, e é claro que não chega nem perto dos atos e da vida do manso e humilde que é a descrição bíblica de Yahushua. Bem, em 23 de setembro de 1986, uma mulher com o nome de Ella Peppard morreu depois de receber alguns ferimentos em uma das sessões de cura de Hinn. Como assim? Sério? O que aconteceu? 15 dias antes de sua morte, houve um reavivamento que ela participou.
Agora, é bom lembrar que Pippard era uma mulher idosa que tinha 85 anos de idade. Ela estava esperando na fila para ser abençoada por Rim quando ele atingiu o homem em pé na frente dela com tanta força que o homem perdeu o equilíbrio. Ele voou para trás, derrubando a senhora Pippard, fazendo-a quebrar seu quadril. Que horrível! E a coisa ficou ainda pior. Segundo o site newsok.com, em vez de oferecer auxílio médico, Rim ordenou que Pippard fosse removida do palco e colocada em um assento próximo nos primeiros bancos. Quando um dos auxiliares se ofereceu para procurar auxílio médico para a senhora Pippard, algumas testemunhas disseram que Rim parou seu auxiliar e disse: "Deixe-a em paz, Deus vai curá-la." Isso é inconcebível. Isso é tão incoerente com o modo como Yahushua faria em uma situação como essa. Bom, vamos fazer uma pausa rápida e voltamos logo. Quando Tim LaHaye e Jerry Jenkins escreveram o livro Deixados para Trás, eles provavelmente não tinham a ideia de que esse livro se tornaria um best-seller de uma série de 12 volumes do The New York Times. Mas isso foi o que aconteceu. É este o fascínio e a expectativa que as pessoas têm com a vinda de Yahushua. O problema é que a série Left Behind sugere um cenário do fim dos tempos fictícia, onde os crentes são levados para o céu em um arrebatamento secreto. Para saber por que a doutrina de um arrebatamento secreto é antibíblica, visite nosso website em www.worldlastchance.com/português. Procure o vídeo O Arrebatamento Secreto, a arma secreta de Satanás. Você também pode assisti-lo no YouTube. Aprenda a verdade sobre o tempo do fim, assista ao Arrebatamento Secreto, a arma secreta de Satanás, no www.worldlastchance.com/português. Eu estava pensando apenas no melodrama que acompanha todos esses cultos de cura por meio da fé. E, no entanto, esse tipo de coisa existe há muito tempo. Em 1851, Charles Rhodes escreveu, abre aspas, "Não há nada na Bíblia que nos leve a considerar essas afeições corporais como os efeitos legítimos dos sentimentos religiosos. Nenhuma dessas manifestações seguem um perfil da pregação de Cristo ou de seus apóstolos. Não há relatos de nenhuma pessoa procurando chamar a atenção por meio de gritos, desmaios, convulsões ou até delírios nas assembleias às quais elas estiveram envolvidas. É evidente que os gritos e convulsões são inconsistentes com essas coisas e, portanto, devem ser evitadas. Esses tipos de reações não procedem de Yah, pois ele não é o autor da desordem." Esse é um excelente ponto. Robert Litchell certa vez acabou se envolvendo com esse tipo de movimento. Agora, porém, ele adverte as pessoas contra isso e ele faz uma pergunta muito boa. Ele diz, abre aspas, "Se Deus está derrubando as pessoas ao chão, por que precisamos acudi-las?" Essa é uma boa pergunta. Litchell continua dizendo, eles explicam essa manifestação como sendo diretamente causada pelo poder e presença do Espírito Santo. Se isso realmente acontece dessa forma, ele não seria poderoso o suficiente para fazer com que aqueles que ele miraculosamente os faz irem ao chão fiquem ilesos por meio desse poder? Essas igrejas empregam os tais diáconos ou assistentes porque, primeiro, eles sabem que as pessoas fingem cair muitas vezes, uma vez já que é algo combinado posteriormente. Segundo, eles não têm fé em suas próprias crenças declaradas. E, obviamente, Deus não é grande o suficiente para proteger seu povo. Essas são excelentes colocações. E tem mais. Ele diz, abre aspas, também junto com esses diáconos ou assistentes, nós tínhamos algumas irmãs que vinham ao mesmo tempo ou logo atrás dos diáconos com grandes lençóis ou um grande pano. O papel dessas irmãs era colocar esses panos sobre as pernas ou até sobre o corpo inteiro dessas mulheres. Por quê? Porque muitas vezes, quando essas mulheres estavam se preparando para serem mortas no espírito, elas provavelmente cairiam ao chão em posições muito constrangedoras. Tivemos eventos em que, quando algumas lastimáveis mulheres caíam, seus vestidos ficavam um pouco mais para cima e suas pernas estendiam-se em posições inapropriadas.
quando o Senhor escolheu envergonhar suas filhas dessa maneira, tínhamos que estar lá para rapidamente cobrir sua nudez. Isso realmente soa como algo que Yahweh Elohim faria com suas filhas? Não, realmente não. Em João 8, Yahushua prometeu: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Muitas e muitas pessoas que já estiveram ativamente envolvidas nesse movimento se libertaram desse engano e acabaram se voltando contra essa prática. Eles agora estão alertando outros para que tenham cuidado. E Mark Ravill é uma dessas pessoas. Quando perguntado sobre o que o tirou disso, Ravill respondeu que ele simplesmente leu as Escrituras. Sim, a palavra de Yah é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, se nós apenas prestarmos atenção ao que ela diz. Mike Wright é outra pessoa que não acredita mais que a Bíblia apoia essa prática. Ele aponta para outro problema com essa crença, que é a pressão do grupo. Ele conta a história de estar participando de um café da manhã de oração, no qual Benny Hinn estava pregando. Mike estava com sua mãe e, em algum momento, Hinn orou por ela. Descrevendo mais tarde essa experiência desconfortável, ele disse, abre aspas, mamãe não estava morta no espírito, mas ela me disse que se Benny Hinn tivesse ficado mais tempo com a mão empurrando sua testa para trás, ela provavelmente teria caído ao chão. Esta foi sua um tanto constrangida resposta ao fato de que ela não tinha fé, ou confiado, ou até mesmo digna o suficiente para ter sido abençoada com este supostamente maravilhoso ato do Espírito Santo. Em seguida, ele acrescenta, abre aspas, esta foi a minha visão em primeira mão da culpa implicitamente e muitas vezes explicitamente, colocada na pessoa que está buscando por cura ou mesmo uma bênção. Esse é um excelente ponto. Uma certa pressão é colocada sobre a pessoa que busca uma bênção ou cura para que ela demonstre uma resposta física ao poder do Espírito. Se eles não têm essa resposta, é entendido tanto por quem assiste quanto pelo indivíduo que a culpa é da pessoa por não ter fé o suficiente. É a pressão do meio e das pessoas trazida para o reino espiritual. Wright concluiu suas observações dizendo, abre aspas, eu poderia contar mais de 30 anos de experiências vividas, e a conclusão de todas elas é que nós, sem saber, participamos de uma farsa. Enganados por pessoas que sabiam melhor ou que deveriam ter um maior conhecimento. Agora, tendo estudado a palavra de Yah sobre o assunto exaustivamente, claramente nos posicionamos contra essa prática de ensino do chamado morto no espírito. Em nenhum lugar da Bíblia essa prática é encontrada. E somente os inimigos de Yah têm uma força tal que é capaz de fazer com que as pessoas sejam atiradas ao chão. Em todos os outros casos mencionados, os homens que vieram à presença de Yahweh caíram espontaneamente com suas faces ao chão, em adoração humilde, ou eles morreram. Muito claro, mas também muito verdadeiro. Ele está certo. Sim, ele está. E lembre-se, a maioria dessas experiências ocorrem em frente a grandes multidões de pessoas durante as cruzadas evangelísticas ou o que quer que seja. Algumas até são televisionadas e isso aumenta a pressão exercida para que seja demonstrado que seu coração está realmente em sintonia com o de Yahweh. E claro, a maneira como isso é demonstrado seria o ato de cair ao chão. Mas, como já dissemos, muitas pessoas sinceras se envolvem nessas manifestações religiosas. Então, como isso funciona? Tem alguma verdade em tudo isso? Mark Ravill, o homem que mencionamos há pouco, o qual estudou a Bíblia com afinco e descobriu a verdade sobre essas curas ou sessões, você se lembra? Claro, lembro sim. Pois é, ele foi questionado em uma entrevista para explicar como tudo isso funciona. E ele listou 5 pontos que tornam tais curas de fé possíveis. Em primeiro lugar, ele disse que as pessoas são susceptíveis, ou seja, quando uma pessoa está em um estado de espírito vulnerável ou em vulnerabilidade, é mais provável que ela seja influenciada pelo pregador, bem como pelas reações dos que estão ao seu redor. Isso é verdade. Você pode realmente ver isso em alguns dos vídeos do YouTube de algumas dessas cruzadas de cura pela fé. Mas isso não é tudo. De acordo com o Ravill, os que estão conduzindo esses programas deliberadamente selecionam músicas que correspondam à frequência cardíaca de uma pessoa.
A batida na maioria das músicas de louvor e adoração se alinham muito bem com o sistema cardiovascular. Então, sem o conhecimento desses indivíduos, eles são colocados quase que em estado de transe. Bem, se isso não ocorre, pelo menos isso os torna mais susceptíveis a serem influenciados. Como aponta Ravil, os organizadores dessas reuniões realmente entendem o poder que há nessas grandes concentrações. E não se engane, esses televangelistas são artistas de uma maneira muito real. Eles realmente são. É por isso que os comediantes e astros do rock têm um controle muito grande de suas atitudes e emoções para levar suas multidões ao êxtase. Reuniões que envolvam grandes concentrações também contribuem em favor dos que curam por meio da fé, quando a expectativa de milhares de pessoas que acompanham essas curas é de que você caia ao chão. Assim que você seja tocado em sua testa, a maioria das pessoas irão se esfacelar ao chão. E ter holofotes e câmeras de televisão apontando para você também não ajudam em nada. Então, é claro, há sempre o emprego de programação neurolinguística e hipnose ericksoniana. Padrões de fala repetitivos e até certos tons de voz podem ajudar a induzir as mentes que estão sob o poder de influências externas. Alguns pastores que já estudaram PNL se orgulham de sua capacidade de hipnotizar seu público. Então, é a hipnose que faz com que as pessoas pensem que elas estão curadas? Isso definitivamente é uma das partes desse processo. E por um período de tempo, a dor pode muito bem parecer ter desaparecido. Mas os estudos de acompanhamento revelaram que a grande maioria dos que inicialmente pensavam ter sido curados, na verdade não estavam. Charles Price realizou um reavivamento espiritual na Colômbia Britânica, no Canadá, no qual 350 pessoas diziam ter sido curadas. 6 meses depois, um estudo de investigação revelou alguns resultados muito preocupantes. Das 350 pessoas que se acreditavam ter sido curadas, 301 ainda estavam doentes, 39 haviam morrido e 5 ficaram com transtornos mentais. Apenas 5 alegavam ainda estar curadas. E, claro, aqueles que ainda estavam doentes sentiam um fardo adicional de culpa por não terem fé suficiente para manter-se em seu estado de cura. Na maioria dos casos é isso que acontece e é muito triste. E o nosso Pai de amor não pode ser responsabilizado por essas coisas que nós, seres humanos, criamos. Leia 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Vamos ver o que realmente está acontecendo aqui. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformarem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso é exatamente o que está acontecendo com esse movimento pentecostal. Estados alterados de consciência, transes espirituais, hipnose, etc. Mas em vez de usar os enganos pagãos, eles usam uma terminologia cristã. Eles oram a Yahushua, clamando a todos para um reavivamento e dizem aos crentes para que eles tenham fé. É assim que esses gurus cristãos vestem práticas ocultas em trajes de luz, as quais não são do alto. Eles procedem do diabo e estão enganando pessoas muito sinceras. Podemos concluir então que essas manifestações não são bíblicas, certo? Mas, então, de onde elas vêm? Bem, a cura pela fé e outras manifestações atribuídas ao poder do Espírito Santo existem há muito tempo. A prática moderna, no entanto, recebeu um grande reavivamento na igreja chamada Toronto Airport, em Toronto, no Canadá, no ano de 1994. Paul Goudy foi um dos fundadores desse movimento. No começo, ele acreditava piamente que tudo provinha de Yah. No entanto, depois de ver algumas pessoas uivando como cães ou agindo de maneira animalesca, enquanto supostamente eles estavam sob a influência do poder do Espírito Santo, ele começou a questionar de onde esses comportamentos provinham. Bem, tais demonstrações indignas ridicularizam uma adoração que é para ser santa e pura. É o que ele diz? Em uma entrevista, ele advertiu, abre aspas, hoje eu diria que esse movimento é algo muito mais sombrio. Hoje acredito que o espírito é um espírito falso, um espírito de contrafação e não um espírito santo das Escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação verdadeira e genuína do Espírito Santo, porque o fruto dessa igreja está podre. O Espírito Santo, pelo seu próprio nome, é santo. Ele não estimulará as pessoas a fazerem nada profano. As pessoas são feitas à imagem de Yah. Por que Yahweh degradaria a humanidade fazendo-os se comportar como animais?
Se há algo que é manifestado nessas reuniões contrário às Sagradas Escrituras, não é o espírito de Yahweh, porque Yah não muda. Não se envolva com isso. Não pense que isso seja uma coisa tão ingênua. Isto não procede de Yah. É um esquema do diabo e trará total destruição aos homens, mulheres e crianças que comunguem com essas manifestações. Uau! Isso é algo realmente que advém daqueles que fizeram parte do movimento original. Eu acho importante entender todos os pormenores, porque claramente qualquer um que realmente deseja a verdade não será enganado, pois Yah não permitirá que isso aconteça. É isso mesmo. Podemos confiar em Yahweh em revelar a verdade se estivermos dispostos a sermos convencidos, se estivermos dispostos a gastar tempo para estudar as evidências e não apenas rejeitarmos automaticamente tudo o que contradiz nossas crenças outrora recebidas. Seguir a verdade, não importa qual seja o custo. Comumente significa abandonar suposições quando o Espírito Santo nos revela que estamos errados. Mas, se fizermos essa entrega, Yah nos conduzirá à verdade como Ele nos prometeu. Se você se envolveu com exibições tão irracionais e emocionais, por favor, não acredite que isso é antibíblico. Leia você mesmo as Escrituras e busque evidências diretamente da palavra de Yah. Deixe de lado o que não está de acordo com as Escrituras e apegue-se ao que é bom. Yahweh sempre satisfará a fome da alma de qualquer um que deseja estar perto dele. Mateus 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso é uma promessa. Reivindique-a, porque o Pai está por trás de cada promessa que ele fez e ele sempre honrará sua palavra. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Chegou a hora de mergulharmos em nossa caixa de mensagens diárias, onde respondemos perguntas de ouvintes assim como você. O que você tem para nós hoje, Chris? Vamos ver. Mutinta Chandala, de Lusaka, na Zâmbia. Ela escreve: Nós louvamos a Yahweh, nosso Pai, e a Yahushua, seu Filho, pelo bom trabalho que vocês estão fazendo. Eu faço parte de um pequeno grupo que se reúne nas casas todos os sábados, e uma irmã amada do nosso grupo tem enfrentado muita resistência da família ao aceitar o sábado. Eles a questionam por que o sábado é pouco mencionado no Novo Testamento, enquanto outros mandamentos o são. Nós ficaríamos muito gratos se vocês pudessem nos ajudar a saber a melhor maneira de responder a esta pergunta. Primeiro, deixe-me agradecer a Mutinta por escrever ao nosso programa e, por favor, assegure a esta irmã que nós estamos incluindo seu nome em nossa lista de oração. Quanto ao motivo pelo qual os outros mandamentos são mencionados muito mais do que o mandamento do sábado, isso não é verdade. O sábado é mencionado nos evangelhos com mais frequência do que nos livros de Moisés. O que você tem que entender, porém, é que o quarto mandamento é mencionado no contexto histórico dentro de cada realidade. O que você quer dizer? Pois eu não entendi. O quarto mandamento não é citado palavra por palavra nos evangelhos, mas a observância do sábado era algo implícito dentro do período histórico do Novo Testamento. Ninguém questionava a validade do sábado entre os judeus do primeiro século ou mesmo entre os primeiros crentes. Todos eles adoravam no sábado, como é demonstrado em Atos, pelas referências aos crentes indo à sinagoga aos sábados. Não há necessidade de repetir a ordem para lembrar do dia de sábado para guardá-lo como um dia santo, já que todos estavam o observando. Em vez disso, a questão em jogo era sempre como o sábado deveria ser guardado. E é nisso que toda a discussão do sábado se concentra. Mais uma vez, eles já estavam guardando o sábado. Caso contrário, eles não teriam se importado tanto com os detalhes de guardá-lo adequadamente. Eu nunca pensei nisso antes. Você pode nos dar alguns exemplos? Certamente. Pegue, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Toda vez que Yahushua curava alguém por sua própria iniciativa, era no sábado. Ele estava aproveitando a oportunidade para demonstrar a devida observância do sábado, de que é sempre apropriado ajudar aos necessitados. Dê uma olhada em Mateus 12. Você poderia começar a ler para nós a partir do verso 10, Chris. Ok.
achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo. Essa foi toda a discussão. Eles estavam tentando acusar o Senhor do sábado de transgredi-lo. Irônico, não é mesmo? Certo. Perguntaram a Jesus: e é ilícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. O que temos que entender é que Yahushua foi confrontado com um conceito diferente do sábado durante a sua vida aqui nesta terra. Eu não tenho certeza se eu estou te entendendo. A observância rabínica do sábado foi uma mudança religiosa que se adaptou ao Império Romano. Lembre-se que havia entre os israelitas alguns ditos como esquentadinhos, e os romanos constantemente tentavam lidar com rebeliões e insurgências. Eles temiam qualquer reivindicação israelita de possuir algum poder político e que estimulasse aqueles israelitas que já eram propensos a provocar rebeliões. Assim, os judeus concentraram-se na palavra da lei e deixaram de lado o Filho do Homem, Yahushua, que também era Senhor do sábado. Os fariseus usaram o método rabínico para aplicar a lei a todos os aspectos da vida, ou seja, enfocando a palavra da lei para viver uma vida de aparências, enquanto rejeitavam sua influência no coração. Os saduceus, a classe da qual o sumo sacerdote sempre era indicado, tinham seus próprios métodos de se esquivar da lei divina. Eles limitaram a lei ao que ela declarava especificamente, negando a natureza espiritual da lei divina. Então, o que você está dizendo é que ambos os grupos apaziguaram os romanos e respaldaram o contexto atual da regra romana. Eles apenas usaram métodos diferentes. Exatamente. Yahushua se opunha a ambas as escolas de pensamento, não apenas em relação ao sábado, mas também na maneira como elas corrompiam a lei divina. Ele se apresentou como o Messias e se recusou a adaptar-se a Roma. Os líderes israelitas queriam manter suas posições de influência, e foi o medo que levou os líderes a rejeitá-lo. Foi ao abordar suas interpretações equivocadas da lei e ensinar a verdadeira observância do sábado que o Salvador repetidamente retificou a ideia judaica de guardar o sábado, e ao fazê-lo, o sábado é mencionado mais vezes nos evangelhos do que qualquer um dos outros mandamentos. Faz sentido. Tudo bem. Nossa próxima pergunta é de Elizabeth Jokela, de Lahti, Finlândia. Ela diz: caros amigos da WLC, faço parte de um grupo de estudos bíblicos só para mulheres. Nós temos estudado o livro de Apocalipse e nós realmente temos nos deliciado com seus artigos sobre profecia. Entretanto, você poderia nos dizer por que a WLC ensina que o som das 7 trombetas do Apocalipse 8 e 9 ainda não se consumou? Além disso, por que vocês interpretam literalmente os números dados em relação às trombetas? Eu sempre gostei de receber perguntas sobre profecias, pois é uma das minhas áreas favoritas de estudo. Quanto ao motivo pela qual a WLC diz que as trombetas ainda não se consumaram, bem, a resposta curta é porque elas ainda não se consumaram. E uma resposta mais contundente? A interpretação tradicional das 7 trombetas nos coloca de volta na história. O segredo que temos que lembrar é que o livro do Apocalipse foi dado especificamente para o povo de Yahweh, que viveria no tempo do fim. Uma interpretação correta de Daniel 11 revela que este período do tempo do fim começou em 1798. O fato do livro de Apocalipse estar focado principalmente em eventos do tempo do fim demonstra que a interpretação histórica das 7 trombetas está incorreta. Pense no propósito de uma trombeta nos tempos bíblicos, quando elas foram usadas. Bem, para avisar que algo estava prestes a ocorrer, ou para soar um alarme, ou coisa semelhante, ou para anunciar a chegada de um rei? Sim, e as trombetas do Apocalipse fazem tudo isso. Elas anunciam que o fim do mundo está próximo e também declaram a vinda do Rei da Paz. Assim, todo o propósito das trombetas não poderia ser verdadeiramente alcançado pela interpretação histórica tradicional. Além disso, interpretações históricas geralmente apontam para eventos que não se encaixam completamente nos detalhes de cada trombeta. Um bom ponto.
Só isso permitirá que você saiba que há a necessidade de procurar um cumprimento mais completo dessa profecia. Certo, não há nada de errado em analisar as aplicações históricas da profecia, pois muito pode ser aprendido com essas aplicações um tanto parciais. Mas é importante lembrar que se uma interpretação específica não cumpre todos os pontos da profecia, ela pode, na melhor das hipóteses, ser considerada apenas uma aplicação parcial, e precisamos procurar uma aplicação adicional e completa da profecia. Como João falou em Apocalipse 10, é necessário que ainda profetizes. Aplicações parciais da profecia não são necessariamente erradas ou ruins. Ao longo dos últimos 2000 anos, através dos tempos, muitos do povo de Iá foram estimulados a buscar novos conhecimentos. Mas não podemos simplesmente parar e decidir que sabemos tudo. O pecado dos laodiceanos, sendo ricos e abastados e não precisando de nada. Enquanto que na realidade precisam de tudo. Então, novamente devemos olhar para as aplicações históricas e aprender do que já foi cumprido. Mas saiba que até que cada detalhe de uma profecia tenha sido cumprido, há ainda uma futura e completa aplicação da profecia. As trombetas são uma parte importante do Apocalipse. Se bem me lembro, este tema cobre o maior número de capítulos do livro do Apocalipse. Não são apenas os capítulos 8 e 9, mas vai além disso. Nenhum outro assunto recebe mais enfoque ou detalhes. Você está certo, Chris. Na verdade, é incorreto e inconsistente desprezar um passado de grandes lutas, quando sabemos que todo o livro foi escrito para todos aqueles, incluindo a nós, os quais estarão de pé quando o fim do mundo chegar. Outro ponto para lembrar é o de Apocalipse 11:3. Essa é a visão das duas testemunhas que profetizam por 1260 dias vestidas de pano de saco, certo? Sim, e toda essa ação das duas testemunhas que profetizam diante do Deus de toda a terra, que é dada no intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Este espaço de tempo abrange todo o capítulo 10 e chega ao versículo 14 do capítulo 11. Aqui Yahushua explica detalhes dos principais eventos que ocorrerão durante o período das trombetas. Este período é único, pois fornece detalhes proféticos não registrados em nenhum outro lugar nas Escrituras. É aqui que aprendemos muito sobre as dificuldades que o povo de Iá enfrentará ao profetizar pela última vez durante esse período de tempo. É por isso que não podemos aceitar que as trombetas de Apocalipse já tenham sido cumpridas. Ainda muitas coisas dentro dessa profecia não foram cumpridas, mesmo parcialmente, e muito menos em sua totalidade. Tudo bem. Então, obrigado, Will. Isso era tudo que temos para discorrer hoje. Se você tiver alguma dúvida ou comentários, também queremos saber a sua opinião. Acesse nosso site em www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Se não conseguirmos responder a sua pergunta no ar, responderemos em nosso site. Olá, eu sou Laura Lee com a sua promessa diária da Palavra de Iá. No ensino médio, meu irmão conseguiu um emprego de verão trabalhando no ramo da construção civil. Agora, esse não era um dos trabalhos mais bem remunerados mantidos pelos sindicalistas. Este era um trabalho pesado para ganhar apenas um salário mínimo. A primeira coisa que o chefe da construção fez foi pedir para ele abrir valetas para os alicerces da fundação de um pequeno prédio em um lote pequeno em uma parte pobre da cidade. Os alicerces tinham de ter cerca de 30 centímetros de profundidade e 45 centímetros de largura, com os lados perfeitamente alinhados e com o fundo nivelado. Naquele período estava muito quente e foi um trabalho bastante árduo e pesado, mas ele aprendeu muito. Para uma fundação estar segura, ela precisa estar sobre um solo firme e sereno e, melhor ainda, em cima de uma rocha. O tipo de fundação depende, é claro, do tamanho e do peso de um prédio, bem como do tipo de solo em que está sendo construído. As fundações das casas geralmente não têm mais de 30 a 60 centímetros de profundidade. Arranha-céus, no entanto, são pensados de uma outra forma. Quando as Torres Petronas foram planejadas para Kuala Lumpur, na Malásia, descobriu-se que o solo no local não suportava o peso da estrutura proposta, pois as torres foram projetadas para uma altura de 457 metros acima do nível da cidade.
ou seja, 1.500 pés de altura. Dessa forma, os construtores tiveram que cavar até encontrar uma rocha. A fundação de aço e concreto foi de 120 metros de profundidade, uma profundidade imensa. Até hoje, as Torres Petronas têm a fundação mais profunda de qualquer edifício moderno na face da Terra. Em comparação, considere o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, em Dubai. Sua altura é de 2.722 pés acima do nível do deserto. Isso são mais de 829 metros de altura. Sua fundação tem quase 500 mil de toneladas de concreto e aço, mas com apenas 50 metros abaixo do solo. Isso é menos da metade dos 120 metros das Torres Petronas em Kuala Lumpur. Quer você esteja construindo um prédio, um negócio ou uma vida, a base que você coloca é sempre da maior importância. Isaías 28 diz: Portanto, assim diz Adonai Yahuwah, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. O próprio filho de Yahuwah, Yahushua, é o alicerce do crente. Não há nada que você tenha feito, nada que você tenha dito que possa destruir esse fundamento seguro e sólido, porque não é baseado em quem você é, mas quem e o que ele é. Aquele que não cometeu nenhum pecado e é o Salvador do mundo, o nosso irmão mais velho e melhor amigo. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. As Escrituras contêm muitas advertências com o propósito de manter-nos seguros. Há uma em 2 Tessalonicenses, a qual eu acho que é especialmente aplicável para esses últimos dias. Você poderia ler para nós, Chris? Está em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22. Ok, sem problemas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. Yahweh não quer que nenhum de nós seja enganado. Ele está chamando os cristãos hoje para retornar à verdadeira espiritualidade bíblica. Um relacionamento verdadeiro com o Todo-Poderoso não vem de um grupo que promove grandes alvoroços e com grandes exibições para provar a milhares de espectadores o quão santo você é. É bastante fácil e provocativo ser levado para participar das grandes exibições, a bela música, a brilhante produção e o show oferecido, mas uma autêntica experiência espiritual vem quando você está a sós. É individualmente que você precisa orar, e é individualmente que você precisa ouvir uma voz mansa e doce falando ao teu coração. Ouvir uma voz mansa e doce é uma lição que precisamos aprender hoje. Elias no Monte Horebe percebeu que Yahweh não estava no vento poderoso que cortava a montanha. Ele não estava no terremoto que fez o chão tremer. Ele não estava no caos fulminante de uma tempestade de fogo. Em vez disso, o Criador de todas as coisas escolheu falar face a face com seu servo com uma voz mansa e suave. E ele fará o mesmo por nós. Tenho a plena certeza disso. Não precisamos de grandes produções e exibições magníficas. Você pode ir até ele por si próprio. Essa é uma lição que todos nós precisamos levar a sério. Ouçam, amigos. O Pai conhece o anseio de seu coração que busca por uma profunda e íntima conexão com Ele. Ele não vai deixá-lo a ver navios, pois esse desejo foi plantado em seu coração por Ele. É verdade. E se nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes a nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que o pedirem? Lembro-me do que as Escrituras dizem sobre Yahushua, conseguindo manter uma conexão próxima e íntima com seu Pai. O Evangelho de Marcos nos diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você pode até morar em um apartamento com muitas outras pessoas. Você pode estar cercado por membros da família não cristãos. Mas, se você quiser, você poderá encontrar o seu próprio lugar de paz. Talvez seu lugar de paz seja seu quarto ou até seu armário de roupas. Talvez seja um banco em um canto de um parque tranquilo. Eu conheci uma mulher que estava passando por um período difícil em sua vida, onde seu lugar de paz era seu carro estacionado em uma das extremidades de um estacionamento. Não importa o que seja.
Talvez o único lugar de perfeito silêncio que você possa ter seja trancado em um banheiro. Onde quer que você possa criar um espaço de quietude que você possa se conectar e ouvir a voz, ainda que quase que seja inaudível, o Pai se aproximará de você e falará com você pessoalmente. Isso é uma promessa. E é uma das que precisamos reivindicar, especialmente quando mais nos aproximamos do fim. Uma experiência pessoal e verdadeira nas coisas mais profundas que nos envolvem a IA é muito diferente das coisas artificiais e dos melodramas criados por muitos, os quais chamam de coisas espirituais. A prática de matar ou sacrificar o espírito depende muito de uma grande excitação emocional. E Yahweh não requer isso de nós, pois ele apela para a razão e para o nosso intelecto. Em Isaías ele convida: vem, pois, e arrazoemos. A verdade é lógica, sempre consistente e apela ao intelecto. É um erro colocar uma força falsa que envolva a emoção. Isso me faz lembrar de uma declaração do ministério Deixe-nos Raciocinar, ao falar sobre a heresia de mortos no espírito. Eles dizem, abre aspas, ao buscar uma bênção, eles abandonaram a verdade no lugar de uma experiência sobrenatural. Esta não é uma experiência bíblica, mas pode ser sobrenatural. Ao fazê-lo, eles inadvertidamente se tornaram abertos ao engano, aceitando assim esses enganos sem qualquer comprovação. As pessoas têm sucumbido aos enigmas mais antigos em sua busca por uma bênção. E abandonaram a verdade no lugar de uma experiência sobrenatural, sem nunca testar a fonte de uma prova bíblica. Isso é bem verdade. Mais uma vez, a verdade divina não depende da emoção, mas apela à mente. Cada um de nós precisa comparar racionalmente nossas crenças e nossa teologia com as Escrituras. Não compare a teologia com a emoção, porque o alto nível emocional experimentado pelos espectadores em um show de rock é o mesmo sentimento de união e euforia que você pode sentir cantando hinos com 2.000 outros crentes em uma reunião campal. Esta é uma lição que todos nós precisamos levar a sério. A emoção nunca deve ser aceita como prova de nada, muito menos de algo tão importante quanto a salvação. Salvação requer arrependimento e fé em Yahweh, e não por meio de algum transe estática ou pelo simples voo da imaginação. Porque, sinceramente, o diabo é um especialista em manipular suas emoções. Bem, veja o que ele fez com Yahushua na cruz. O sentimento emocional de ser rejeitado pelo Pai era tão grande que Yahushua gritou: meu Deus, Elohim, meu Deus, por que me desamparastes? Ele estava se sentindo abandonado por Yah. E antes do fim também passaremos pela mesma angústia. É por isso que temos que ocupar nossas mentes com as promessas da palavra de Yah agora. Em caso de emergência, não haverá um tempo extra que cada um de nós possa se preparar. Quando a lei disser, obedeça ou morra, o que você irá fazer? Você irá se apegar à palavra de Yah sem reservas, mesmo quando toda emoção dentro de você estiver clamando para que você desista e mude de lado? Para finalizar, quero apenas expressar um pensamento final. Quando você carrega consigo certas crenças por anos e quando você cresceu na fé acreditando que um certo corpo de doutrinas é a verdade suprema, pode parecer muito assustador examiná-las para comprovar se elas são verdadeiras ou não. Muitas organizações religiosas irão instigar o medo em seus seguidores. Eles te ameaçarão alegando que se você estudar outras ideias e teorias, você estará pisando em terreno encantado e Satanás irá enganá-lo. Isso não é verdade. Satanás nunca pode forçar a sua vontade. E Yah quer que você esteja fundamentado em tuas crenças. Mas você não pode ficar estagnado apenas ouvindo alguém te dizendo a mesma coisa sempre. Muitas pessoas escolhem alguns pregadores dos quais elas gostam de ouvir, porque eles falam e repetem o que elas já acreditam, e isso não irá fazer com que você aprenda novas verdades. A única maneira de estar firmemente convicto é por meio do estudo da palavra de Yah de uma forma individual. E então o Espírito de Yah te guiará na verdade e o selará para a eternidade. Obrigado, Will. Para terminar, quero apenas compartilhar uma promessa final. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz: sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Se você deixar de lado todas as suas ideias preconcebidas e comprometer-se a deixar que Yah proteja a tua alma, ele fará com que você nunca seja desviado. Ele vai te ensinar e te dar certeza de que você estará firme até sua volta. Junte-se a nós amanhã novamente e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.